Por definição, poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. Aqui a gente tem vários exemplos de desenhos, de poliedros. Se eu pegasse essa figura, isso é um poliedro? Não, porque isso aqui é uma figura plana, não é um sólido. Isso daqui é um poliedro? Não, porque ele não é limitado por polígonos. Ele tem, tá vendo, essa parte arredondada. Isso aqui é um círculo. Então, isso daqui também não é um poliedro. Depois a gente vai ver mais pra frente que isso aqui tem o nome de corpo redondo. Agora aqui eu tenho vários exemplos de sólidos que são de fato poliedros. Todo poliedro tem alguns elementos que a gente tem que saber o nome, tá? O primeiro deles, os pontos, assim como nos polígonos, a gente chama de vértices. As figuras planas que limitam o sólido, esses polígonos que limitam o sólido, a gente chama de faces. E as linhas de encontro de duas faces, a gente chama de arestas. Ou seja, os lados dos polígonos das faces são as arestas do poliedro. Aqui, por exemplo, isso daqui seria uma aresta, isso aqui seria um vértice, e a figura plana toda que limita o sólido é uma face. Em um poliedro, como é que a gente pode calcular a quantidade de arestas? Vamos primeiro pensar num exemplo. Aqui eu tenho um poliedro e para descobrir a quantidade de arestas, nesse caso, eu poderia contar, Eu sei que aqui tem uma, mais outra, tem uma aqui atrás que eu não consigo ver, outra aqui, ou seja, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu já sei que esse poliedro tem 24 arestas. A gente vai usar a letra A para representar o número de arestas de um poliedro. Agora, como que eu poderia calcular essa quantidade, sem contar de fato, sabendo apenas o formato das suas faces? Bem, a gente pode pensar no seguinte. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces triangulares. Então, se eu parar para pensar, cada triângulo tem 3 lados. Então, se eu fizer 6 vezes 3, eu vou ter o total de lados de triângulo que eu tenho nesse poliedro. Eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadrangulares. E cada quadrilátero tem 4 lados. Então, se eu fizer 6 vezes 4, eu vou saber o total de lados de quadrilátero que eu tenho nesse poliedro. E eu tenho ainda na base uma face que é hexagonal. Então, eu tenho 1 vez 6 lados de hexágono nesse poliedro. Se eu somar essas quantidades, eu vou ter o total de lados de polígono, pensando em todas as faces desse sólido. Agora, o que a gente tem que perceber é que uma aresta, ela é ao mesmo tempo lado de 2 polígonos. Ou seja, quando eu peguei esse quadrilátero e contei a quantidade de lados, depois peguei esse quadrilátero e contei a quantidade de lados, essa aresta que de fato existe, eu contei 2 vezes. E eu fiz a mesma coisa com todas as arestas desse poliedro. Por exemplo, se eu pensar nessa aresta aqui, eu contei ela quando eu contei os lados desse triângulo e quando eu contei os lados desse triângulo. Essa aresta aqui, eu contei ela quando eu contei os lados desse triângulo e quando eu contei os lados desse quadrilátero. Essa aresta aqui, eu contei quando eu contei os lados desse quadrilátero e quando eu contei os lados do hexágono. Então, esse cálculo aqui me permite encontrar a quantidade real de arestas que existe 2 vezes. Então, para corrigir esse problema, basta que eu divida o resultado obtido por 2.
E aí sim eu vou ter o total de arestas. Então eu tenho aqui 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 1 vezes 6, 6. Vou ter que dividir isso ainda por 2. 18 mais 24 mais 6, ó, 24 com mais 6, 30, com 18, 48, que dividido por 2 dá de fato 24, exatamente do jeito que a gente tinha contado inicialmente. Em geral, como é que a gente pode encontrar o número de arestas de um poliedro qualquer? Se eu souber a quantidade de faces de cada tipo presente nesse poliedro. Então, olha só, eu vou chamar Fn o número de faces com n lados, ou seja, F3 seria o número de triângulos. Eu vou ter que multiplicar o número de triângulos por 3. Eu vou ter que multiplicar o número de quadriláteros, ou seja, da quantidade de faces de 4 lados que eu tiver no meu poliedro por 4, porque tem 4 lados. De pentágonos por 5. E assim por diante, até se eu chegar num poliedro de n lados, eu vou ter que multiplicar por n. E eu vou ter que dividir o resultado dessa conta por 2, e aí eu vou ter o total de arestas do meu poliedro. Qual a diferença entre poliedros convexos e não convexos? Bem, por definição, os poliedros convexos possuem todos os ângulos internos entre faces menores que 180 graus. Ou seja, os ângulos entre faces são sempre menos que meia volta, tá? Eu vou apresentar para vocês duas maneiras de verificar se um poliedro é ou não convexo. Uma delas é pensando no seguinte: se eu prolongar o plano de todas as faces do poliedro e nunca cortar o poliedro, é porque ele é convexo. Se acontecer de alguma face, ao ser prolongada, cortar o meu poliedro, isso significa que ele não é convexo. Então, isso aqui seria um exemplo de poliedro que é convexo, isso seria um exemplo de poliedro que não é convexo. Por exemplo, se eu pegar esse poliedro aqui, ele é um poliedro convexo, porque todas as faces dele, se eu pensar no plano, nunca corta o meu poliedro. Agora, se eu pensar nesse poliedro daqui, desse chaveiro, se eu tentar prolongar essa face, vai cortar o meu poliedro. Então, esse poliedro não é convexo. Outra maneira de a gente verificar se um poliedro é convexo é a seguinte: se existir alguma reta que, ao cruzar o meu poliedro, intercepte em mais de 2 pontos esse poliedro, é porque ele não é convexo também. Por exemplo, aqui, se eu tentasse fazer uma reta nessa direção, ela ia interceptar o meu poliedro em 4 pontos. Então, isso é um poliedro que não é convexo, o que não acontece com esse, por exemplo. Se a gente voltasse para os exemplos de poliedros lá do início, a gente poderia perceber o seguinte: esse poliedro aqui, ele não é convexo, porque, olha, tem como a gente pensar num plano de prolongamento de uma das suas faces que iria cortar o meu poliedro. Já nesse não tem como, então isso é um poliedro convexo. Esse também é convexo, também é convexo, também é convexo. Já esse daqui, esse poliedro estrelado, que parece um pouco com o do chaveiro, que eu mostrei para vocês, esse plano dessa face, por exemplo, se eu prolongar, vai cortar o meu poliedro. Então, ele não é convexo. Então, aqui eu tenho um exemplo de não convexo, outro exemplo de não convexo. Esse é outro poliedro estrelado, da mesma maneira. Se eu prolongar essa face, por exemplo, vai cortar o meu poliedro. Então, ele também não é convexo. Todos os outros são convexos. A relação de Euler é a fórmula que relaciona o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de qualquer polígono convexo. Por exemplo, peguei aqui um polígono convexo qualquer. Vamos verificar quantos vértices ele tem. Eu posso contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantas arestas ele tem. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E o número de faces tem 1, 2, 3, 4 aqui em cima e 4 embaixo, ou seja, um total de 8 faces. Nessa fórmula, diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é sempre igual à quantidade de arestas mais 2. Notem que isso é verdade, nesse caso. 6 mais 8 dá 14, 12 mais 2 também dá 14. Então, essa igualdade é de fato verdadeira para o octaedro regular. Agora, isso vale para qualquer poliedro convexo, tá? E isso também vale para alguns poliedros não convexos. Então, a gente não pode usar sempre essa fórmula para poliedros não convexos, mas para alguns poliedros convexos, essa fórmula dá certo também. Por exemplo, aqui, eu tenho esse poliedro que tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vértices. Quantas faces ele tem? Bem, ele tem aqui uma face, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a de trás, 8 com a da frente e 9 com a de baixo. Ele tem um total de 9 faces. A quantidade de arestas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 arestas. Nota que se a gente fizer 14 mais 9, vai dar 23, e 21 mais 2 também é 23. Então, essa fórmula também pode ser verificada para alguns poliedros não convexos. Agora, como é que a gente aplica essa fórmula em uma questão, né? Em um exemplo mais prático. Vamos olhar para esse exemplo aqui. Um poliedro convexo possui 10 faces com 3 lados, 10 faces com 4 lados e uma face com 10 lados. Determine o número de vértices desse poliedro. Bem, quando ele diz que tem 10 faces com 3 lados, é porque o F3, né, a quantidade de faces triangulares é 10. Quando ele diz que tem 10 faces com 4 lados, é porque o número de faces quadrangulares, né, o F4 é 10. E se tem uma face com 10 lados, é porque o número de faces com 10 lados é 1. A gente pode primeiro usar a fórmula para calcular o número de arestas desse poliedro, porque para usar a fórmula de Euler e achar a quantidade de vértices, a gente vai precisar saber o número de faces, que a gente sabe, né? É a soma 10 com 10 com 1, 21 faces. Mas a gente também precisa do número de arestas. Então, primeiro a gente vai calcular o número de arestas para poder calcular o número de vértices. Como que funciona a fórmula para calcular o número de arestas? É só a gente pensar na quantidade de triângulos e multiplicar por 3. E aí a gente vai ter o total de lados de triângulo. A quantidade de quadriláteros e multiplicar por 4, porque aí a gente vai ter o total de lados de quadrilátero. A quantidade de pentágonos e multiplicar por 5. Nota que aqui não tem nenhum pentágono, então ficaria 0 vezes 5. E assim por diante, pensando em quais tipos de face a gente tem nesse poliedro. Nesse caso, o outro tipo de face que a gente tem é um decágono, que tem 10 lados, e é um só. Então, vou fazer mais 10 vezes 1, porque só tem um decágono. Isso aqui daria o total de lados de polígono em todas as faces do meu poliedro. Porém, uma aresta é a junção de duas faces.
Então, se eu conto os lados de todos os polígonos, eu estou contando cada aresta que de fato existe 2 vezes. Por isso, eu tenho que dividir esse resultado por 2. E aí, eu vou ter 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 10 vezes 1 dá 10. Tudo isso dividido por 2. 30 mais 40 dá 70, com 10, 80, dividido por 2, 40. Então, 40 é o número de arestas. Então, a gente já sabe o número de arestas, a gente sabe o número de faces, porque se eu tenho 10 triangulares, 10 quadrangulares e uma em forma de decágono, eu tenho um total de 21 faces. Então, agora, a gente está autorizado a usar a relação de Euler, que diz que V mais F é igual a A mais 2. Tem gente que para decorar essa fórmula usa aquela frasezinha, vamos fazer amor a 2. Você pode usar também. E aí a gente sabe que o número de vértices é V, que é o que eu quero descobrir. O número de faces é 21. O número de arestas, 40, mais 2. Então, a gente tem que V mais 21 é igual a 40 mais 2, que dá 42. Eu vou diminuir 21 dos dois lados para poder descobrir o número de vértices. 42 menos 21 vai dar 21. Então, a gente tem 21 vértices nesse poliedro. Poliedros regulares. Bem, o que um poliedro precisa para ser regular? Ele precisa satisfazer essas 3 condições. Ele precisa ser convexo. Então, por exemplo, esse poliedro a gente já sabe que não é regular, porque ele não é convexo. Ele precisa que todas as faces sejam polígonos regulares congruentes entre si. Então, por exemplo, esse poliedro, que é essa borrachinha, ele não é regular. Por quê? Porque ele tem uma face, por exemplo, essa, que não é regular, que não é um quadrado. E ele precisa que em cada vértice concorra o mesmo número de arestas. Então, por exemplo, esse poliedro, eu sei que ele não é regular, porque nesse vértice saem 5 arestas. Nesse vértice saem apenas 3. Então, isso não é um poliedro regular. Tá bom, eu já mostrei para vocês 3 poliedros que não são regulares. Então, quais que são regulares? Regulares, a gente tem apenas 5. Trouxe esses dados para mostrar quais são eles. Esse daqui é o tetraedro regular. O que é um tetraedro regular? É um poliedro de 4 faces, por isso tetraedro, regulares. Então, tem 4 faces que são triângulos equiláteros. A gente tem o hexaedro regular, que é o cubo. Ele tem hexa, ou seja, 6 faces regulares, 6 quadrados em suas faces. A gente tem o octaedro regular, que é esse balãozinho aqui. Ele tem 8 faces, que são triângulos regulares, ou seja, triângulos equiláteros. A gente tem o dodecaedro regular, que tem 12 faces pentagonais, pentágonos regulares, obviamente. E a gente tem o icosaedro regular, que tem ico, ou seja, 20 faces triangulares, ou seja, 20 faces que são triângulos equiláteros. Esses são os 5 poliedros regulares. Esses 5 poliedros também são conhecidos como poliedros de Platão. Agora, por que a gente só tem 5 poliedros regulares? Bem, com faces triangulares, a gente já conhece o tetraedro, que é quando de um vértice partem 3 arestas. A gente tem o octaedro, que de um vértice partem 4 arestas. A gente tem o icosaedro, que de um vértice partem 5 arestas. Como é que a gente poderia tentar montar um poliedro regular com faces triangulares diferente desses 3 aqui? Bem, a gente tem com cada vértice saindo 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos. Se a gente tentasse fazer um vértice
saírem 6 triângulos, que seria a próxima quantidade possível, ia formar uma figura plana, ia formar esse hexágono regular. Por quê? Porque um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Se o triângulo é equilátero, cada ângulo interno vai ser igualzinho. Então, esse ângulo aqui vai medir 60 graus. Se a gente juntar 6 triângulos, cujo ângulo interno é 60 graus, a gente vai ter 6 vezes 60, ou seja, 360 graus nessa volta aqui, que dá uma volta completa. Por isso, formaria uma figura plana. E se a gente pensasse em poliedros com faces quadrangulares, né? Com faces quadradas, já que a gente está falando de poliedros regulares. Tem um que a gente já conhece, que é o cubo. No cubo, a gente tem um vértice saindo 3 arestas, ou seja, saindo 3 quadrados de um vértice. E se a gente quisesse tentar fazer um poliedro regular com faces quadradas, saindo mais quadrados de um mesmo vértice, saindo 4, por exemplo, também ia formar uma figura plana. Por que ia formar uma figura plana? Porque o ângulo interno de um quadrado é 90 graus. Se eu juntasse 4 quadrados, eu ia ter 4 vezes 90 graus, que dá 360 graus, que é uma volta completa. Então, ficaria uma figura plana, eu não conseguiria formar um novo poliedro. Tá, então a gente já falou em faces triangulares e quadrangulares. E com faces pentagonais? Com faces pentagonais, a gente já conhece o dodecaedro regular. O dodecaedro regular, ele tem em um vértice concorrendo 3 arestas. Ou seja, de um vértice saem 3 pentágonos. A gente pode tentar planificar isso aqui dessa maneira. Como é que a gente sabe que não daria para fazer um poliedro com faces pentagonais regulares tendo 4 pentágonos saindo de um mesmo vértice? Porque não ia caber. Como assim? Bem, primeiro a gente tem que aprender, aliás, relembrar como que a gente calcula o ângulo interno de um pentágono. Tem uma fórmula para isso, tá? Que é a seguinte: o ângulo interno é a soma dos ângulos internos de um polígono com n lados é 180 vezes n menos 2. Se esse polígono for regular, cada ângulo interno é só você pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados, ou seja, dividir por n. Então, o ângulo interno, no caso do pentágono, seria 180 graus, vezes n, no caso do pentágono, 5 lados, menos 2. Então, a gente teria para o ângulo interno 180 dividido por 5, que dá 36, vezes 5 menos 2, que é 3, ou seja, 108 graus. Se a gente tentar multiplicar 108 graus por 4, vai passar de uma volta completa, vai passar de 360 graus. Por isso que não é possível fazer nenhum outro poliedro regular com faces pentagonais. Agora, e se eu quisesse tentar fazer um poliedro regular com faces de outro tipo, hexagonal, heptagonal, algo do tipo? Bem, vamos pensar primeiro na hexagonal. Para formar um sólido, eu preciso que de um vértice saiam pelo menos 3 arestas, né? Então, saiam pelo menos 3 faces. Dessa maneira, a gente pode ver que no caso de hexágonos, se eu juntar 3 hexágonos, já vai dar uma figura plana. Por quê? Se a gente voltar lá para o caso dos 6 triângulos equiláteros, a gente viu que quando junta 6 triângulos equiláteros, forma um hexágono regular. Isso quer dizer que o ângulo interno do hexágono regular é o dobro do ângulo interno do triângulo equilátero. É o dobro de 60 graus, 120 graus. Eu também poderia usar essa fórmula para calcular. Então, a gente sabe que o ângulo interno de um hexágono é 120 graus. Se eu juntar 3 hexágonos, eu vou ter 3 vezes 120 graus. E isso já vai dar 360 graus, que é a volta completa. Então, eu teria uma figura plana, não teria como formar um poliedro. E se eu tentar com faces heptagonais ou maiores, eu não vou nem conseguir juntar 3 em um vértice. Por que não?
Quanto maior o polígono, maior vai ser o seu ângulo interno. Então, esse ângulo interno aqui, eu sei que ele já é maior que 120 graus. Então, se eu juntar 3 ângulos internos de heptágono, vai dar mais do que 360 graus. Eu também poderia fazer a conta do ângulo interno para verificar isso. Vai dar mais que 120, então 3 vezes um número maior que 120 vai dar maior do que 360 graus. Então, não tem nem como encaixar esses 3 heptágonos. Se isso não dá certo para o heptágono, imagina para polígonos com mais lados, aí que não tem nenhuma chance mesmo. Então, por isso, a gente conclui que os únicos poliedros regulares que existem são esses 5.